Quer ver a última coisa que eu quero mostrar? Agora é o seguinte, eu vou voltar aqui atrás do LabVIEW e vou gerar um sinal aleatório, tá vendo? Então, no lugar do eu estou editando o programa aqui, tá? No lugar do sinal, vou até apagar isso aqui para ele não querer ler. Ah, não, tem. No lugar aqui do sinal, eu vou gerar um sinal puramente aleatório. Eu estou só lendo um arquivo aqui, ó. Eu li um arquivo aqui só para poder calcular o número de pontos, tá? Então, isso aqui é um sinal aleatório, entre 0 e 1. Dá uma olhada aqui no diagrama de fase. Vamos pôr assim, bem poucos pontos. Não, mas não vai adiantar nada. Repara que esse negócio fica pulando em zigue-zague aqui dentro, tá? Fica quadrado, né? É um quadrado. E, de novo, tem aquelas quebras na derivada da trajetória, tá? Então, aqueles sinais que a gente via, vou voltar lá para a apresentação agora. Aqueles sinais que a gente via, aqui, ó, depois eu vou mostrar outros regimes, também tem essa característica, tá? Guarda isso em mente, que daqui a pouco a gente volta. Vamos só falar um pouquinho da situação quando eu tenho uma figura, vamos chamar assim, característica no espaço de fase. Se é uma figura característica do tipo ciclo limite, como eu mostrei para o pêndulo para vocês, provavelmente não, existe um teorema que diz o seguinte: aquela sua variável, isso é interessante, isso é um conceito importante. Vou até mudar de lado para chamar a atenção de vocês. Tem até filme de Hollywood que explora essa ideia, que é o seguinte: se você tem um ciclo limite, então, diz esse teorema o seguinte: a sua variável, é o alfa, né, que seria a fração de fase, pode ser obtida a partir de um filtro, né, quer dizer, uma equação diferencial, com parâmetros A0, A1, A_n, que multiplicam as diferentes derivadas dessa sua variável, a partir de um ruído branco. Ou seja, se esse seu sistema dinâmico fosse excitado com um ruído branco imagina, é o chiado quando você liga o rádio que não está pegando nenhuma estação, é aquele chiado. Ou quando você liga a televisão, aquela imagem toda embaralhada, é um ruído branco, no caso uma imagem. Então, é possível, diz o teorema, o seguinte: você consegue filtrar qualquer sinal, tá, do ruído branco, se for um sistema dinâmico, tá? Quando eu falo que tem filme que foi feito com base nisso, eu tinha um filme que o sujeito ficava olhando, meio maluco assim, ficava olhando a tela da televisão, só com aquela chiadeira toda, de repente ele via imagens dentro do ruído branco, dentro daquele ruído. Matematicamente isso é possível, porque se o ruído é branco, ele tem todas as frequências, ele tem todas as informações. Branco no sentido até cor da palavra, porque a luz branca tem todas as cores. Então você consegue ver individualmente uma cor na luz branca, bastando o quê? Bastando filtrar. Então, voltando para os escoamentos, essa ideia é o seguinte, né? Então, se o meu sistema possui uma trajetória característica, seria, em tese, possível filtrá-la a partir do ruído branco, e, para isso, bastaria eu identificar esse filtro, ou seja, calcular esses coeficientes A0, A1, A_n. E esses coeficientes, em princípio, não tem nada a ver com a física do problema. Eles acabam dependendo, mas eles não têm nada a ver com a física. Agora, o mais importante disso aqui é o seguinte: é a ideia não de espaço de fase, né? Espaço de fase é isso aqui, onde a gente coloca as nossas trajetórias dinâmicas. Mas é a ideia de feature space, quer dizer, de espaço característico. E é isso que eu estou perseguindo, essa ideia que é a ideia fundamental da apresentação. Nesse espaço, cara, é um espaço abstrato, eu não sei quais são os eixos dessa figura aqui, desse espaço, tá? Eu quero descobrir quais eles são, não sei quantos eles são e assim por diante. Mas isso aqui já me dá uma ideia. Olha, e se eu pegar traçar eixos, né, A0, A1, A2, e claro, A_n, né, não consigo desenhar mais do que 3, e será que o meu regime se caracteriza por uma região ocupada? Ou seja, se eu estou no regime intermitente, eu vou ocupar uma região bem definida desse espaço de caracterização, tá? Isso é uma ideia, por enquanto, mas nas últimas transparências eu vou mostrar que isso de fato pode e foi feito, tá?
Então, nós estamos perseguindo essa ideia aqui, tá? Né? De que um regime de escoamento é uma região característica num espaço de caracterização. E nós vamos, então, procurar construir esse espaço. Tá? Então, aqui era um exemplo, né? Eu estava falando de sistemas dinâmicos, peguei o pêndulo, dei um exemplo simples e introduzi vários conceitos. A dose é quase letal, né? Eu concordo. Então, falei de transformada de Fourier, tá? Eu vou elaborar um pouquinho mais esses conceitos. Falei de transformada de Fourier, falei de espaço de fase, né? Que é o espaço θ de θ dt, ou variável e sua derivada. Tá? Por que isso? Porque qualquer equação diferencial, eu posso decompô-la sempre em a variável e a sua derivada primeira, certo? Falei de atratores, tá? Que competem para capturar a trajetória da solução. Falei da linearidade, falei que soluções periódicas são atraídas, né, por o ciclo limite, ou seja, o ciclo limite é um atrator. Falei do efeito borboleta, também é um filme que foi feito, né, com esse conceito. Quer dizer, a borboleta bate asas lá na China, é um furacão no Haiti. Tá? E a existência de espaços de caracterização, chamados feature space. Então, vamos falar de transformada de Fourier, rapidamente. Transformada de Fourier é o seguinte, vou fazer uma analogia. No tempo do Descartes, existia, no racionalismo, né, na época do racionalismo, o pessoal achava o seguinte: luz é uma coisa indivisível, é uma coisa essencial, é como se fosse o quantum. Tá? E Newton depois mostrou que não, que a luz contém objetos dentro dela. E ele mostrou isso através de um prisma, quer dizer, ele pegou a luz branca, decompôs essa luz, tá? E mostrou, olha, dentro da luz tinha todas essas outras luzes, né, entre aspas. Depois ele fez, inclusive, o seguinte, pegou com lentes, ele recompôs essas cores todas e a luz voltou a ser branca. Então, né, ele mostrou que a luz realmente era decomposta. A transformada de Fourier é exatamente isso. Quer dizer, você aplica um sinal. A transformada de Fourier sua vai ser esse prisma aqui, ó. Você aplica um sinal, tá? Esse sinal é decomposto em várias componentes frequenciais. Cada componente é uma componente harmônica, ou seja, senoidal. E aí você vai e mede quanto de energia, qual é a amplitude de cada uma dessas ondas aqui. Aí você faz esse gráfico de frequência, de amplitude em função da frequência. Tá? Esse gráfico aqui, ele deu o nome de espectro, e tem toda uma conversa em torno da origem, do porquê do uso dessa palavra, etc. Não vou entrar muito nesse detalhe. Mas esse gráfico que está aqui, ó, é exatamente esses gráficos que a gente estava vendo aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó, né? São as transformadas de Fourier, ok? Legal? Tá, isso é a ideia. Né? Agora, como colocar em prática essa ideia? Como fazer esses cálculos matematicamente? Então, é simples, vamos pegar uma analogia. Como é que a gente decompõe um vetor no espaço geométrico? Lembra das aulas de geometria analítica? Eu tenho um vetor x, eu tenho 3 vetores ortonormais, eu vou decompor o x, né, numa coordenada ou numa projeção x1 na direção 1, x2 na direção 2, x3 na direção 3. Se essa base aqui é ortonormal, ou seja, o produto escalar dos versores aqui é 0 ou 1, né? Dependendo, se for o mesmo é 1, se for 0, se não for o mesmo é 0. Então basta fazer o produto escalar do x com cada um daqueles versores. Legal, vamos transpor isso, porque isso aqui é para o espaço dos vetores geométricos. Agora, os nossos sinais, né, também habitam um espaço vetorial, no sentido álgebra linear da palavra. Tá? É o espaço dos sinais de energia finita. Então, se aplica toda aquela teoria, todas aquelas analogias da álgebra linear. Ou seja, eu vou procurar, né, ainda aqui na analogia de vetores, né, x, k é uma componente na direção k. Aqui eu tenho o produto escalar do meu analisando com o meu analisante, certo? Analisando é o vetor x, o analisante é uma daquelas direções de análise, tá? Produto escalar dos espaços. E aí eu defino um operador aqui. Esse operador, na verdade, é o produto escalar,
que opera o vetor x e me dá uma componente na direção k. Podemos fazer exatamente a mesma coisa para os sinais. Ou seja, no lugar do vetor x vai ser o meu sinal x. Tá? No lugar do meu versor EK vai ser um sinal harmônico, tá? E elevado a i ômega k. Isso aqui é cosseno de ômega t mais i seno de ômega t. Lembra da fórmula de Euler? E aí, todo o resto se aplica tal e qual. Ou seja, aquele produto escalar vira esse. Tá? Tá vendo? O x e o x de t, o vetor de análise e minha função ou sinal de análise. Se você olhar a definição de produto escalar no espaço dos sinais, né, dos sinais de energia finita, é essa integral aqui, que é exatamente a definição de transformada de Fourier. Então, aí é uma questão de nomenclatura, né? Essa integral transforma o meu sinal original x num outro sinal x chapéu, que ele depende de ômega. Ômega é o quê? Ômega é o equivalente ao k, quer dizer, a direção de análise. No caso, a frequência de análise. Tá? Então, x chapéu de ômega é simplesmente a projeção de x na direção ômega. Pronto, acabou. Não precisa mais nada. Ok? Então, essa é a transformada de Fourier. Tá? A definição, né? Como eu estava dizendo, esse daqui é a componente do x na direção ômega e o EI ômega t é um sinal analisante. Agora, eu coloquei essa brincadeira aqui porque é o seguinte, o Fourier, coitado, ele foi governador, equivalente a governador, né? Andava com Napoleão para cima e para baixo, mas ele estava só, como eu disse aqui, só tentando resolver a equação do calor. Para isso ele propôs uma série. E só. É que ele não tinha ideia da repercussão e da extensão que o trabalho dele pôde ter. Vocês podem ter certeza, por exemplo, que hoje existe telefonia celular e toda essa tecnologia de comunicações, entre outras, por causa da transformada de Fourier. Não que ele vislumbrasse isso na época. Tá? Por exemplo, uma das razões é que ocorre que esse cálculo, né, pode ser feito, existe um algoritmo rápido, no sentido computacional do termo, para você fazer esse cálculo, que é a chamada FFT. Tá? E isso viabiliza uma série de aplicações tecnológicas. Existem outras transformadas, Hilbert e assim por diante. Tá? Mas nenhuma delas, a Wavelet tem, por exemplo, algoritmo rápido. Algumas têm algoritmos rápidos, outras não. Tá? Bom, continuando. Então, vamos aplicar isso. A tônica é sempre assim, estou conduzindo uma ideia, vou discutir a ideia num sentido mais amplo, né? E depois vamos voltar para a multifásico. Então, vou mostrar uma coisa para vocês que não está mapeada ainda, né? É como na época das navegações que o pessoal não conhecia direito aí as bordas da América, né? O Charles Darwin veio à América aqui numa expedição de cartografia, na verdade, para cartografar toda a costa da América do Sul. Tá? Então, fazendo essa analogia, esse aqui é o regime, é o mapa de Taito e Duckler. Essa região aqui, né, para quem não sabe, seria o estratificado liso. Ignorem por enquanto essa linha pontilhada. Né? Essas duas aqui seria estratificado ondulado, aqui anular, intermitente e bolhas finamente dispersas. Só que na prática, para alguns diâmetros, para diâmetros não muito pequenos, diria, 50 milímetros para cima, nós conseguimos com 40 aqui. Existe uma transição não cartografada entre ondulado, que a gente chama de ondulado e rugoso. Tá aqui, ó. Isso aqui é a transição. Tá vendo? O ondulado é que as ondas são bastante coerentes. Tá? E aqui são fotos, isso aqui é praticamente na mesma vazão de ar. A vazão de ar foi aumentada muito gradativamente. Então, quase que instantaneamente você vê essas ondas aqui, existe toda uma mecânica de transicionar daqui para cá. Né? Aí as ondas passam a perder a coerência, ficam desse jeito aqui. Tá? Então, isso aqui a gente chama de escoamento rugoso, escoamento ondulado. Então, vamos ver como é que se aplica a transformada de Fourier.